E agora, uma mensagem de fé para o seu coração, com o pastor Lourival Pereira. Marcos capítulo 4, versículo 35. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? E os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Põe assim a sua mão no coração, feche os seus olhos, por favor. Está alto alguma coisa lá atrás. Tem que baixar só um pouquinho. Nosso Deus e Pai, aqui estão teus filhos, este homem, esta mulher, pessoas que o teu coração está atraindo há já algum tempo. Eu sei dos planos que tu tem para a vida de todos nós, mas algumas pessoas aqui, Pai, ainda não tiveram uma experiência de ouvir a voz do teu Espírito Santo. E é isso que eu quero te pedir. Para além da minha voz, da voz do pregador, que cada um aqui ouça a voz do teu Espírito, a tua voz, porque eu sei que o Senhor nos conhece profundamente. Tua palavra diz que o Senhor nos conhece desde o levantar, do deitar. Ela também diz que antes que as palavras saiam da nossa boca, o Senhor já sabe. Não tem ninguém aqui desconhecido para o Senhor. Não há nada na nossa vida desconhecido. Tu sabes de todas as coisas. E sei também do teu amor por este homem que entrou aqui, meu Deus, trazendo a sua história. Cada homem trazendo a sua história. Talvez uma história de muita batalha, mas de pouco resultado. Uma crise conjugal. Filhos precisando de um milagre. Finanças desarrumadas. Essa senhora que veio aqui, que está aqui te ouvindo, Senhor, olha para ela nessa noite. Tu sabes da sua angústia, da sua dor, da sua batalha. Que essa noite seja uma noite especial para todos nós. Também há muita gente feliz aqui nessa noite. Muita gente vitoriosamente vivendo a sua vida. Muitas pessoas conquistando vitórias. Também fala com todos nós. Somente um Deus é capaz de falar com tanta gente ao mesmo tempo. Por esta razão, nós nos rendemos ao teu poder e à direção do teu Espírito. Fala conosco, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Se eu tivesse de dar um tema para a palavra de hoje, seria lições em um dia de tempestade. Tempestade fala
essencialmente de falta de controle. Não sei se você já passou por uma tempestade, muita ventania, muita chuva, muita agitação. É terrível enfrentar, seja o que for, quando nós não temos mais controle sobre a situação. E o caso aqui que lemos, esse texto, essa história bíblica, real, verdadeira, é a história dos discípulos que estavam navegando e Jesus estava no barco. Depois de um dia de muito trabalho, ele havia se cansado, porque Jesus era Deus e era homem, é Deus encarnado, a humanidade de Jesus era algo real. Ele sentia fome, sentia cansaço, sentia sede. E depois de um dia de tanto pregar, de tanto curar as pessoas, expulsar demônios, ele se cansou. E no sacolejo do barco e com o vento batendo no seu rosto, ele adormeceu. Só que nesse período que ele está dormindo, diz a Bíblia, que se levantou uma grande tempestade, um temporal terrível, que começou a agitar o mar. As águas começaram a bater contra aquele barco, e a coisa começou a ficar perigosa. A água começou a entrar no barco, e ali, entre os discípulos, tinha alguns pescadores. Eles conheciam do riscado, eles sabiam do que estavam enfrentando. E eles fizeram tudo aquilo que um pescador sabe fazer para evitar o naufrágio, para evitar a morte, o afundar da embarcação. E tentaram e viram que a situação estava fora de controle e ficaram assustados. Talvez essa seja a situação que alguns aqui se encontram. Em alguma área da sua vida, você perdeu o controle, e é terrível. Eu já perdi o controle sobre algumas situações. Por exemplo, eu fui convencido pelos meus filhos e a minha mulher para comprar uma cachorrinha. E ela veio lá para casa com aquela cara dela, e de repente aquela cachorra começou a deixar a casa fora do controle. A gente mandava ela sentar, ela não sentava, mandava ela parar, ela não parava. Ela começou a destruir os sofás lá de casa, roer as portas que eu tinha reformado. Deu vontade de matá-la, mas só vontade. Depois eu pedi perdão para Deus. Aí ela começou a nossa casa virou uma loucura. Eu perdi o controle. Eu chegava em casa quieto, tudo em paz, tranquilo. Quando essa cachorra entrou na nossa vida, como se fosse um temporal, como eu não tinha coragem de matá-la, eu pedi para Deus levar. Aí Deus não levou, aí eu me apaixonei por ela. Fiquei assim apaixonado, ela me olhava. Aí tive paciência, falei com o irmão aqui que é veterinário, me deu umas dicas. O fato é que a tempestade passou. Hoje está tudo em paz. Mas talvez na sua vida não. Você tem um filho que não sabe mais o que fazer com ele, uma filha que você investiu tanto nela, lutou tanto por ela, de repente ela cresceu e as suas expectativas foram desaparecendo, com as atitudes esquisitas e jamais imaginadas por você. Talvez seja o casamento, aquela mulher que você tem, aquele marido. No dia do casamento você fez tanta expectativa em relação a ele, a ela, e de repente algo começou a entrar na vida de vocês, que você está perdendo o controle, já não sabe mais o que fazer para salvar o seu casamento. Pode ser as finanças, não dá mais para fazer nem conta, porque elas se descontrolaram. Você já não tem mais como lidar hoje com a sua situação financeira, você não sabe mais o que fazer. Enfim, cada um aqui tem a sua história de um enfrentamento em uma situação fora de controle. Agora, e o que fazer?
Foi o que os discípulos fizeram, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer sempre. Quando eles perceberam que toda a sua habilidade, toda a sua capacidade de pescador e o esforço colocado naquela situação não tinha resultado nenhum, eles chegaram a uma conclusão óbvia, que lamentavelmente muitos não chegam. Disseram: ih, rapaz, chama o homem aí que está dormindo, chama Jesus que a gente vai morrer. Só que eles estão irritados, aborrecidos com Jesus. Quando eles se aproximam de Jesus, a conversa, a frase que eles usam para acordar Jesus, é fácil perceber que eles estavam irritadíssimos com o dormir de Cristo. Talvez também você esteja assim, chateado. Você esperava alguma coisa da parte de Deus, alguma intervenção divina, e parece que não chega nunca. A água está entrando, o barco está quase que para afundar, e você já não sabe mais o que fazer. E eles chegam para Jesus e dizem: mestre, mestre, acorda, tu não te importa que pereçamos? Que história é essa, a gente lutando, o senhor dormindo? Aí você acorda, não sei se ele tomou açaí naquela hora, sei que apagou, aí acordou, talvez bocejou santamente. O que foi? O que está acontecendo? Olha aí, vamos morrer. Aí ele está na popa do barco, olha para o vento, se acalma, olhou para o mar, se aquiete. E diz a Bíblia que a natureza disse a Jesus: sim, Senhor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Aí Jesus se volta para os discípulos e faz uma pergunta questionando o nível da fé deles, e diz: por que vocês são tão tímidos? Eu passei o dia curando, libertando, abençoando, fazendo milagres na vida das pessoas, e vocês viram isso. Por que vocês são tão tímidos, ó homens de pequena fé? Aí eles disseram: puxa, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sabe responder essa pergunta para você? Você sabe quem é Jesus realmente? Essa resposta você precisa dar para a sua vida, para você mesmo. Quem tem sido Jesus para você? O que é que Ele representa para você? Todos nós aqui temos que dar essa resposta a esta pergunta: quem é este Jesus? Esse homem que deu a vida por mim, que deixou as mansões celestiais, deu a sua vida, morreu com uma morte terrível, dolorosa, absurda. Quem é Jesus? Eu vim aqui te dizer quem é Ele. Ele é muito mais do que o Jesus da Semana Santa, que as pessoas assistem um filme e choram. Ele é muito mais do que o Jesus, o bebê, o menino Jesus que nasceu no Natal. Ele é muito mais do que aquele Cristo das horas mais diversas da nossa vida.